Olá galera, meu nome é Gustavo e esse é mais um vídeo da série dos vídeos tutoriais do Power VHDL. Nesse vídeo eu irei ensinar como se faz um teste bench. Eu estou usando o programa ModelSim da Altera, o simulador da Altera, e vamos fazer o teste bench do código da aula passada da Simples Porta-O. Então a gente precisa criar um novo projeto. Ele vai se chamar estrutura underline test. Bem, agora eu vou adicionar um arquivo já existente, no caso o estrutura.vhd, que é o mesmo código que a gente fez na aula passada, e vou criar um novo arquivo que chama estrutura underline test, também do tipo VHD. E é nesse arquivo estrutura underline test que a gente vai fazer o teste bench do arquivo de baixo. Lembrando que esse arquivo é o mesmo código que a gente fez na aula passada. Eu apenas adicionei esse cabeçalho para ficar mais interessante, poder documentar o código certinho. Então, vamos fazer o teste bench. O arquivo do teste bench ele possui a mesma estrutura do arquivo a ser testado. Ele possui bibliotecas, entidade, arquitetura, porém isso é organizado de uma forma diferente. A biblioteca é declarado da mesma forma e o pacote também. Ele também possui entidade, porém a entidade ela é vazia. Por que que a entidade é vazia? Porque a gente vai criar um arquivo de teste, não um arquivo para ser implementado em um hardware. A gente não vai descrever um hardware com esse arquivo VHDL. A gente vai usá-lo simplesmente para testar a funcionalidade do arquivo que está ao lado dele, que no caso é esse aqui, estrutura.vhd. Então, como esse código ele não será convertido em um hardware, não tem a necessidade de se declarar portas para ele, porque ele é só algo, entre aspas, virtual. Ele não vai ser convertido para um hardware mesmo, ele não vai ser sintetizado na placa. Ele vai simplesmente testar a funcionalidade do outro código antes de sintetizá-lo em uma placa de FPGA ou então mandar fabricar a ZIC, etc. Então, por isso se dispensa o uso das portas, de declaração de portas. Então, vamos para a arquitetura. Vou chamar a arquitetura de teste. Lembrando que isso é um label, você pode colocar o nome que você quiser. Esse aqui também é um label, mas ele deve ser o mesmo nome do projeto. E aqui a gente começa a arquitetura. Primeiramente, na arquitetura de um test bench, a gente precisa declarar sinais. Ou seja, são comparados com variáveis, mas eles são do tipo std lógico e eles serão usados apenas dentro desse código. Eles não serão convertidos em entradas e saídas, eles são sinais intermediários. E a gente precisará deles para que eles possam assumir os valores das entradas e saídas do código a ser testado, no nosso caso, estrutura.vhd. Então, eu vou criar o sinal Azinho, que vai
ser associado posteriormente com o sinal A do estrutura.vhd e ele precisa ser do mesmo tipo. Se no meu estrutura VHD eu tenho um stdlogic, aqui se ele vai ser associado com o outro, ele também precisa ser do tipo stdlogic. Signal B, stdlogic, signal S, stdlogic. Declarados os sinais, eu vou abrir agora um componente. Para que serve um componente? Ele vai instanciar um trecho de código já existente, ou seja, pode ser comparado, fazer analogia a importar o arquivo estrutura.vhd. Não é bem isso que acontece. Ele vai simplesmente reaproveitar o código do estrutura VHD e dessa forma eu vou escrever o código de forma que ele, em vez de reaproveitar, ele teste esse código. Mas para testá-lo, ele precisa usá-lo. Então, para usá-lo, precisa usar o componente, reaproveitar o código. Então, componente estrutura, que é o nome desse arquivo. O cabeçalho do componente, a estrutura dele, é bem parecido com a estrutura de um código VHDL normal, mas apenas troca algumas palavras. No caso, não é entity, mas sim componente, mas eu preciso ter a declaração das portas da estrutura que eu irei usar aqui. Então, lá no meu arquivo estrutura, eu tenho o A, in stdlogic. Posso até fazer isso. Porque são os mesmos. Declaradas as portas end componente, a gente já pode dar o begin, começar, no caso. Esse é o begin da arquitetura, que é a partir dele que a gente vai fazer realmente o teste bench do estrutura. Como no outro código, podemos dizer que é aqui que a mágica acontece. Begin. O T underline estrutura é um label, você pode colocar o nome que você quiser, mas eu usei o T porque ele tem um significado, significa unit under test, ou seja, unidade sob teste. No caso, estrutura é a unidade que está sob teste, e isso está na sintaxe do componente. É meio que, entre aspas, a arquitetura do componente. E aqui é onde eu irei associar os sinais, esses sinais, com as portas da estrutura. Ou seja, eu vou fazer com que o valor dessas portas venha para esses sinais. Então, Azão vai para Azinho, Bzão vai para Bzinho e Szão vai para Szinho. Lembrando que aqui a gente usa vírgulas, pois é uma sintaxe diferente, não se usa ponto e vírgula. Ponto e vírgula é apenas no final, para decretar que realmente que acabou.
Feito isso, a gente precisa fazer um processo. Esse main, ele não é palavra reservada, ele é um label também, você pode colocar o nome que você quiser, mas eu coloquei main porque é o processo principal, é onde o teste será feito. É o nome que eu escolhi. Esse begin é o begin do processo. Dentro do processo, todos os comandos eles são executados de forma sequencial e não de forma paralela como o VHDL costuma fazer. Então, tudo aqui dentro desse processo será executado um de cada vez. E é aqui que eu vou meio que colocar todos os valores possíveis das entradas do meu código a ser testado. Ou seja, eu vou colocar todas as entradas e a saída esperada, e caso dê errado, ele vai me reportar um erro. Ou seja, a azão vai receber 0, Bzão vai receber 0 e, consequentemente, o S também deverá receber 0. Vou colocar esse wait 10ns, que é para ficar mais organizado graficamente quando a gente for rodar o arquivo de teste. E o comando assert, que vai fazer o teste da condição que eu quiser e vai reportar um erro caso essa condição não seja satisfeita. Então eu sei que 0 ou 0 também dá 0. Vou colocar isso como condição. E caso ela seja falsa, tudo que estiver daqui para frente aparecerá na tela. Caso S seja igual a 0, ele apenas irá pular para a próxima linha de comando. Então, se o S for diferente de 0, ele vai dar um report. E aqui dentro dessas aspas eu posso colocar a mensagem que eu quiser. No caso, erro no canal 0, porque é a primeira linha da tabela verdade, digamos assim. Que vai gerar um erro. Eu preciso fazer isso com todas as entradas possíveis no meu código. Então, eu posso, para andar um pouquinho mais rápido, copiar e colar. Porque como a gente tem duas entradas, no caso tem 4 combinações possíveis. 00, 01, 10 e 11. Então, 0 ou 1 é igual a 1. Se não for igual a 1, vai reportar um erro no canal 1. 1 ou 0 também será igual a 1. Caso não for isso der erro, vai reportar no canal 2. E no caso, se ambos forem 1, 1 ou 1, também dá 1. E vai reportar no canal 3. Dessa forma, o nosso teste já está pronto. A gente só precisa dar um end process main e o end test, que é o end da minha arquitetura. Então a gente só precisa compilar o nosso código e fazer o teste, simular esse teste para ver se tudo está acontecendo certo. Então vamos compilar todos, sem falhas e sem erros. Agora, depois de compilar os dois códigos, eu sei que os dois estão certos, eu preciso criar a simulação. Então eu venho na aba Simulate, Start Simulation. Aqui no Work eu vou selecionar o meu arquivo de teste, que é onde vai rodar a simulação.
vai aparecer aqui essa wave, aqui vai aparecer um gráfico dos valores. Eu vou pegar todos os sinais, no caso os azinhos que foram associados, e vou arrastar aqui para a wave. Então eu venho simulate, run, run all. Agora eu encontrei o erro. Preciso configurar o gráfico para 10 nanosegundos, porque foi o weight, o valor do weight que eu coloquei para poder organizar o gráfico. Por isso que ele não ficou tão visual. Simulate, run, run all. Simulate. E aqui a gente tem os gráficos das entradas e saídas, onde a gente pode confirmar se o código realmente está certo. Ou seja, quando A é 0, B é 0, S também será 0. Quando A é 0 e B é 1, o S será 1. Quando A é 1 e B é 0, S será 1. Quando os dois são 1, o S também será 1. Então, esse gráfico, essas ondas, elas representam a, a variação de cada sinal. Ou seja, aqui quando está alto vai ser o sinal A, quando está baixo é o sinal A em 1, quando ele está baixo é o sinal A em 0. O mesmo serve para o B e para o S, que o S é em função de A e B. Então, a partir desse gráfico, a gente conclui que aquele código está certo e o teste foi feito também da forma correta. Então, obrigado por assistir a aula e até a próxima.